paz do Senhor, meus queridos irmãos, é com imensa alegria que nós iniciamos mais uma vez um subsídio de Escola Bíblica Dominical. E agora, nesse novo trimestre, onde nós falaremos sobre a encarnação do Verbo, meus amigos. Jesus, sob o olhar do apóstolo do amor. Para quem ainda não sabe, ou talvez não saiba, o apóstolo do amor faz referência ao apóstolo João, aquele que era um dos mais íntimos de Jesus. E a lição de número 1 é o Verbo que se tornou em carne, um assunto de extrema relevância e também de extrema profundidade, meus amigos. É importante que nós venhamos a compreender cada ponto da lição de hoje, a fim de que você, professor de escola bíblica dominical, obtenha resultados satisfatórios durante a sua ministração. E somente por meio de um estudo bíblico de qualidade, somente por meio de uma pesquisa acurada e aprofundada, é que você vai ter propriedade e condições para oferecer uma aula de qualidade. Meus amados, antes de mais nada, quero pedir a você que venha curtir, comentar, compartilhar. E se ainda não é inscrito, inscreva-se aí no canal. Não custa nada para você e nos ajuda demais. Você não tem noção do quanto nos ajuda. Nosso projeto está crescendo, Deus está abençoando, então eu conto com a sua ajuda. Outro sim, semana passada tem, se você entrar aí no nosso canal, dar uma pesquisada nos vídeos ao vivo, você vai ver a parte 1, parte 2 do nosso workshop para professores de escola bíblica dominical. Então, caso você queira assistir, caso você queira aprimorar os seus conhecimentos a respeito da metodologia didática, é só você entrar aí no canal, colocar lá em vídeos ao vivo e procurar assistir. Eu tenho certeza que vai te enriquecer, ok? Vamos lá para a lição de hoje? O nosso texto áureo está lá no Evangelho segundo escreveu o apóstolo João, no capítulo de número 1, versículo 14, que nos diz: E o Verbo se fez carne e habitou entre nós, e vimos a sua glória, como a glória do unigênito do Pai, cheio de graça e de verdade. Gente, o capítulo 1 do Evangelho segundo João, forma como ele faz a abertura da sua argumentação e do seu relato. Haja vista que nós vamos discutir isso mais adiante, o propósito do apóstolo João é mostrar Jesus como sendo não apenas um mestre, não apenas um profeta, não apenas alguém influente, mas sim como o próprio Deus. Então, que você tenha sucesso nas demais lições, e não somente na lição de hoje, mas nas outras lições até o final deste trimestre, é necessário que você dê o devido valor ao capítulo 1 do Evangelho de João. Aqui nós veremos Jesus sob uma ótica nunca antes apresentada. João está fazendo revelações profundas. Inclusive, o texto áudio nos mostra que por meio da encarnação do Verbo, nós podemos ver a sua glória, ou seja, a sua própria divindade. A verdade prática nos diz: o Verbo de Deus, ou seja, Jesus Cristo, inseriu-se na história, assumindo forma de homem para redimir os pecadores. Eu gosto dessa expressão que o autor utiliza, mostrando que Jesus foi inserido, ele mesmo se inseriu na história, porque nós temos que entender um conceito básico a respeito da divindade, de que Deus, ele transcende a criação. Logo, ele transcende tanto o espaço quanto o tempo. Ele transcende todas as coisas. Ou seja, Deus, na sua infinitude, ele está além da história, porque ele é eterno. Lembrando que Deus não tem começo e não tem fim. Ele não tem um ponto de partida. Deus sempre existiu, sempre esteve ali. Ainda antes que a primeira estrela cintilasse os seus primeiros feixes de luzes, Deus já estava ali. Fora Deus quem criou todas as coisas. E agora, por meio da encarnação, mesmo sendo transcendente, Deus ele se propõe a fazer parte da história. Ele vai se inserir na história, no tempo.
naquilo que nós chamamos de cronologia humana, ok? É por isso que a verdade prática ela é extremamente profunda. Você que talvez esteja conhecendo o nosso trabalho aqui no YouTube agora, você vai perceber que eu não vou ficar lendo a lição. Eu vou citar alguns pontos, já visto aqui o nosso foco aqui é fornecer subsídio, mas também eu vou explicando ali algumas coisas que vão passando despercebido. Às vezes o professor de escola dominical, ele tem em tela a verdade prática, o textuário, e ele não faz uma explicação prévia. Gente, tudo isso aqui, ó, textuário, verdade prática, leitura diária, tudo isso aqui vai fazendo parte de uma preparação prévia para que você possa adentrar na sua aula de fato. Então, dê o devido valor lá na sua aula, tá? Leitura bíblica em classe. João, capítulo 1, do versículo 1 ao versículo 14. Vamos lá. Texto muito profundo. No princípio era o Verbo, e o Verbo estava com Deus. Olha o que eu deixei grifado aí. E o Verbo era Deus. Ele estava no princípio com Deus. Todas as coisas foram feitas por ele. E sem ele, nada do que foi feito se fez. Ou seja, o conceito de autocriação já é completamente desfeito aqui. Nada se fez. Nada se fez. Nele estava a vida. Vida era a luz dos homens. E a luz resplandece nas trevas. E as trevas não a compreenderam. Houve um homem enviado de Deus, cujo nome era João. Ele veio para testemunho, para que testificasse da luz, para que todos crescem por ele. Não era ele a luz, mas veio para que testificasse da luz. E estava a luz verdadeira, que alumia todo homem que vem ao mundo. Estava no mundo, e o mundo foi feito por ele, e o mundo não o conheceu. Esse versículo, recomendo que você também dê a devida atenção a ele, tá? Justamente pelo fato de que revela algo importantíssimo. O mundo não é capaz de reconhecer o próprio Criador. Nós, homens, sem a iluminação do Espírito Santo, somos capazes de reconhecer aquele a quem nos criou a sua imagem e semelhança. Versículo 11. Veio para o que era seu, e os seus não o receberam. Mas a todos quantos o receberam, deu-lhes o poder de serem feitos filhos de Deus, aos que creem no seu nome, os quais não nasceram do sangue, nem da vontade da carne, nem da vontade do varão, mas de Deus. E o Verbo se fez carne e habitou entre nós, e vimos a sua glória, como a glória do unigênito do Pai, cheio de graça e de verdade. Meus amados, voltando lá para o versículo 1, o apóstolo João, ele já faz a grande revelação da unidade da Trindade. Na lição passada, quando nós tratamos a respeito da defesa da fé cristã, nós vimos ali diversas heresias, diversos conceitos a respeito da Santíssima Trindade. E aqui o apóstolo João já revela logo de cara, no princípio, fazendo referência à eternidade do Verbo, o Verbo estava com, então logo ele faz uma diferenciação entre o Pai e o Verbo, e ele ao mesmo tempo diz que o Verbo não somente é diferente, não somente é eterno, mas é Deus. Então ele faz essa diferenciação, apontando também que Cristo é divino. Então, já logo no primeiro versículo, nós podemos captar a mensagem central do Evangelho segundo João, que é a divindade do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, ok? Apresentando os objetivos da lição. O objetivo primeiro é apresentar as informações introdutórias sobre o Evangelho de João. Então, você, professor de escola bíblica dominical, você vai precisar fazer uma introdução ao Evangelho de João. Se você não ler, se você não pesquisar, eu acho muito difícil você conseguir cumprir esse objetivo. Segundo, revelar o Senhor Jesus como Verbo de Deus. E o terceiro, explicar tanto doutrinariamente como biblicamente a manifestação do Verbo. Então, meus amados,
leia e releia aqui os objetivos da lição e faça de tudo para alcançá-los. Fazendo desta forma, você atingirá resultados satisfatórios na sua aula, ok? Só abrindo um parênteses, antes da gente entrar de fato aqui na nossa lição, eu estava conversando com um cara esses dias e ele estava reclamando para mim: olha, Christian, nossa, o pessoal não me chama mais para dar aula de EBD, né? Tudo invejoso, não sei o que. Tipo assim, ele estava reclamando que não tinha mais oportunidade de dar aula já fazia um bom tempo, mas ele estava jogando a culpa nos outros, falando que os outros eram invejosos ou que alguém estava queimando ele, né? Queimando no sentido de falando mal, né? Só que você vai assistir a aula do camarada e você percebe que ele não tem um preparo muito grande. Talvez na hora de preparar a aula dele, ele não gasta tempo necessário, ele não faz as pesquisas da forma correta. E aí a gente já encontra a explicação do porquê ele não tem tanta oportunidade de dar aula de EBD. Fato que ele gosta de dar aula, mas ele não se prepara adequadamente, ele não dá o devido valor ao conhecimento. Então, isso vai ser refletido na hora da aula e é fato que as pessoas vão preferir ouvir quem se prepara melhor. Então, já fica aí a dica. Quer ter mais oportunidade? Eu gosto, eu amo dar aula de escola dominical. Você quer ter mais oportunidade? Se prepara melhor. Aprenda mais. Gaste mais tempo. Não deixa para preparar a sua lição no sábado de noite, não, meu amigo. Comece a preparar no começo da semana. É por isso que eu já posto esse subsídio aqui na segunda-feira. Você vai ter praticamente semana inteira para assistir, para rever, para anotar, além de ver outros subsídios de outros professores, outros canais do YouTube, ok? Vamos lá. Logo na introdução, o autor da revista nos revela que João ele escolhe centrar-se no ministério de Jesus em Jerusalém. E isso é fato. Diferentemente dos outros evangelhos que têm um espaçamento geográfico, vamos dizer dessa forma, mais equilibrado, João ele cita os locais em que Jesus passou, lá na Galiléia, Samaria, né, em outros locais, porém a maior parte do evangelho de João está sendo, o enredo, os acontecimentos se passam em Jerusalém. Outra parte também aqui da introdução, nós vemos também o autor mostrando para nós que João ele já vai redigir o evangelho na intenção de revelar a singularidade da natureza divina do nosso Senhor. Ou seja, João já queria mostrar Jesus sob uma outra perspectiva. Nós precisamos entender o seguinte, meus queridos. Mateus, Marcos e Lucas fazem parte da categoria que nós chamamos de evangelhos sinópticos. E Christian, o que, pelo amor de Deus, significa sinótico? Vamos separar a palavrinha? Sinótico. Sinóticos. Essa palavra dá a ideia de que eles foram redigidos sob a mesma ótica. Olha só, a gente já está entendendo um termo valioso para nós. Ou seja, todos aqueles autores, Mateus, Marcos e Lucas, eles tiveram a intenção de retratar Jesus sob uma mesma perspectiva, sob o mesmo olhar. E é por isso, não que eles não tenham enfatizado a divindade de Jesus, mas nós temos outras ênfases também. Haja vista que, se nós formos analisar cada evangelho, nós vamos entender que Mateus ele escreve de forma direcionada aos judeus. E o foco de Mateus é apontar Jesus como sendo o Messias prometido do Antigo Testamento. Marcos escreve seu evangelho mais direcionado aos romanos, ao passo que Lucas direciona o seu evangelho aos gregos. João direciona a todo mundo, judeus, gentios, homens, mulheres. Então, cada autor tem a sua intenção ao escrever o seu evangelho. Porém, somente João, é no evangelho segundo escreveu João, onde nós vamos encontrar a alta cristologia. Já fica de tarefinha aí para você. Entra aí no ChatGPT, no Google, e pesquisa o que é alta cristologia e o que é baixa cristologia, ok? O Evangelho de João foi escrito pelo próprio apóstolo João. E a confirmação da sua autoria está lá em João, capítulo 20, dos versículos 21 ao 24, ok? Esta sua autoria é também apontada no relato dos pais da igreja. Quem são os pais da igreja? São os pais apostólicos.
aqueles que sucederam os apóstolos e que vão do século I até o século VIII da era cristã. Ok? Então nós temos não somente o testemunho do próprio texto, do próprio evangelho, de que João é o autor do evangelho, mas também da história da igreja, ok? Dos pais da igreja, testemunhos antigos de que fora o apóstolo João quem escreveu, quem redigiu o evangelho, ok? Indo adiante ali, ó, no segundo subtópico do primeiro tópico, o Evangelho de João tem como um de seus propósitos levar o leitor a crer que Jesus é o Cristo, Filho de Deus, e a encontrar vida em seu nome. Gente, isso aqui é uma coisa muito séria, porque nós estamos destrinchando. A gente está destrinchando o propósito do Evangelho de João, meus caros. Isso daqui é extremamente importante para você que vai dar aula. Você tem que ter o propósito em mente a todo momento. Olha, dica valiosa. Vou ler um livro da Bíblia. No caso aqui, o Evangelho de João. O que você tem que entender? O autor, como um todo, na sua epístola, no seu livro todo, tem um foco. Ok? Descubra esse foco. Depois você vai separar esse livro, essa epístola, esse evangelho, em seções, porque é assim que era separado. Esse negócio de capítulo e versículo é relativamente recente, tá? Os apóstolos não escreveram as suas cartas, os seus evangelhos, divididos em capítulos e versículos, mas sim em seções que nós chamamos de perícope, tá? Então, cada perícope, cada seção tem o seu foco. Nós podemos dizer que cada capítulo tem um foco. Então, você, professor, você que vai interpretar, você precisa descobrir qual é esse foco. E como que eu descubro, Christian? Por meio das palavras-chave, buscando quais são os assuntos, né, o assunto dominante ali daquela porção de texto que você está lendo, ok? A natureza de Jesus. Apesar de o Evangelho de João não sublinhar de forma clara a dimensão divina de Jesus, o apóstolo também aborda sua natureza humana, ou seja, o foco de João é sim a divindade do Senhor Jesus. Porém, ele não deixa de retratar a sua humanidade, principalmente por meio da morte e ressurreição. É João, meus amados, que vai retratar a hematidrose. O que é hematidrose, Christian? Jesus suando sangue no Monte das Oliveiras. É João que vai dizer: olha, Jesus chorou. É João que vai relatar inúmeras vezes que Jesus estava cansado, com sede, frustrado, muitas das vezes. Então, ao mesmo tempo que o foco principal de João é mostrar que Jesus é o Cristo, o próprio Deus encarnado, João está mostrando que Jesus ele é homem sujeito às mesmas dificuldades que nós, exceto ao pecado, ok? O autor ele vai dizer que a revelação de João ela ultrapassa o passado. Como assim, Christian? Olha lá, João começa como? No princípio era o Verbo. Ele está fazendo referência ao ato da criação, ao ponto zero, ao segundo zero, meus amados. Quando Deus disse haja luz, o Verbo já estava lá. O Verbo já estava lá. Então, olha só, daí nós já podemos captar a diferença entre o Evangelho segundo João e os demais evangelhos, onde você vai ver, por exemplo, Mateus começando com a genealogia de Jesus, né, traçando entre aspas ali, né, a carnalidade dele, ou seja, o lado humano dele, mas João já começa mostrando que Jesus ele é eterno e que ele já existia com Deus, estava com Deus e é Deus, ok? Mostrando que ele já é desde o princípio. Aqui no subtópico 3 do tópico 2, o autor ele quer falar a respeito do que é essa ideia de princípio, né? E do que é o verbo. E aí ele vai mostrar que verbo é logos e significa palavra. Porém, nós precisamos entender, meus amados, a seguinte questão. O conceito de verbo, a manifestação do verbo, e o autor ele vai discutir, ele vai começar discutindo aqui no subtópico 3 do tópico 3, mas ele vai destrinchar melhor aqui no tópico 3 do subtópico 3, o que é o verbo, ok? Do que se trata essa ideia de verbo? Verbo é um conceito teológico, mas também filosófico.
John Wesley, em seu comentário bíblico do Novo Testamento, ele discorda disso que eu estou falando, mas nós temos inúmeros outros autores que reforçam isso que eu vou trazer para vocês. Primeiro, João, ele vai escrever o seu evangelho não na ilha de Patmos, mas ele vai escrever o seu evangelho na cidade de Éfeso. Lembrando que João, ele termina seu ministério, ele termina seus dias como bispo de Éfeso. Éfeso era uma cidade helenizada, meus amados, uma cidade familiarizada com a cultura e filosofia grega. Então, se dizer que sim, João ele toma emprestado o seu conceito de verbo da filosofia grega, não porque ele não tinha ideia do que escrever, mas porque simplesmente ele está usando de um conceito conhecido para os leitores gregos para explicar quem é Jesus. Irmãos, eu vou fazer uma explicação bem rapidinha, só para a gente poder entender, porque não adianta também eu me aprofundar nisso, porque vocês também não vão se aprofundar nisso na aula de vocês, até porque também não vão ter tempo, assim como nós não vamos ter tempo aqui no nosso vídeo. O conceito de verbo é herdado de Heráclito. Heráclito era um filósofo grego lá de Éfeso, que viveu pelo menos 400 anos antes de João. Então, meus amados, as pessoas já provavelmente estavam familiarizadas com esse conceito. E esse conceito está inteiramente ligado com a ideia do primeiro motor, o primeiro movimento. Só fazendo uma explicação breve para vocês, ele vai dizer que tudo que está em movimento no universo tem uma causa, não é? Ou seja, tudo que se move é porque alguém colocou aquilo em movimento. E a causa tem que ser maior. Aliás, exatamente, a causa tem que ser maior do que o efeito. Então, nós já temos uma explicação que aponta diretamente para a existência de Deus e também para a divindade do Verbo. João está dizendo: olha, Jesus é o Verbo, ele é o primeiro motor. Lembra que João começa explicando: olha, sem ele nada do que foi feito se fez? É como se João estivesse dizendo: olha, o Verbo, Jesus Cristo, ele é a causa primeira. Ele é, como se dizia, né, o primeiro motor. Só que essa ideia de primeiro motor não é um motor imóvel que começou a se mover, que tem um primeiro movimento, porque até ele então precisaria de uma causa. Mas é um motor que se move sem causa, é um motor de movimento eterno, vamos dizer dessa forma para que nós possamos construir o nosso entendimento aqui. Então veja bem o conceito do qual João está se utilizando para mostrar que Jesus é sim divino. Está falando também numa linguagem com a qual os seus leitores o compreenderiam. Então ele está falando assim, né? Vamos parafrasear João. Olha, meus amados, filhinhos, né? Como João dizia. Jesus, ele é a causa primeira de todas as coisas que existem no universo. Então tudo que tem movimento, que está em movimento, é porque a palavra de Deus, por meio de Cristo, a colocou. Porque sem ele, nada do que foi feito se fez. Olha aí, vamos voltar para a leitura bíblica em classe. É por isso que eu já tinha deixado grifado aqui, ó. Todas as coisas foram feitas por ele, e sem ele, nada do que foi feito se fez. Gente, é lógico. É um conceito teológico, também empregado de forma filosófica, mas a encarnação do Verbo está acima de qualquer filosofia mundana. Nós estamos falando da tabernaculação do próprio Deus. O que é isso? Olha lá, está aqui ó, no subtópico 3 do tópico 3. No texto grego, essa expressão indica que o Verbo armou seu tabernáculo ou tenda entre nós. Ou seja, agora ele mora com os seus servos, com a sua criatura. Nós tínhamos o tabernáculo no deserto, que era apenas uma habitação temporária, mas a encarnação é uma habitação eterna. Haja vista que quando Jesus ele morre, ressuscita e é glorificado, ele vai ser assunto ao céu com um corpo físico. Então, esse tabernáculo é um tabernáculo eterno. Então, Deus, por meio de Cristo, habita em nós de forma eterna. E outra coisa também que é necessário que você ressalte é o apontamento de João mostrando que os seus o rejeitaram.
né? Os próprios judeus rejeitaram Jesus. Mas, por meio do Verbo, todos nós podemos ser chamados filhos de Deus. Então, o próprio autor já deixa claro aqui que enquanto Israel rejeitou a bênção de salvação, o próprio Deus oferece essa bênção a todos nós, independentemente da nossa raça, etnia ou língua. Ok, meus amados? Esse foi o nosso subsídio de hoje. Te espero na semana que vem, ok? Na semana que vem, em lição 2, nós falaremos sobre o novo nascimento. O objeto de estudo vai ser João, capítulo 3. Então, eu te espero lá. Não deixa de estudar, não deixa de se preparar e até semana que vem, se Deus quiser.